Bom dia, meus amigos, amigas, irmãos e irmãs. Você que é da Primeira Igreja Batista Livre de Juiz de Fora, você que é de outra cidade, de outra igreja, ou que você que não está participando de igreja nenhuma, mas está aqui nessa transmissão, nesse domingo de manhã, para poder ouvir a palavra, aprender mais da palavra, quero dizer bem-vindo para você. Que bom que você está escolhendo estar aí nesse momento para aprender, para se dispor a ouvir a palavra. Agradeço muito essa sua disposição e já te convido aí, pega o café, tem um cafezinho aí, quentinho, bom, pega ele, coloca na xícara, pega a sua Bíblia, chega aí pertinho aí do sofá, senta no sofá, um lugar bem confortável, e vamos pensar um pouquinho sobre oração, continuar o nosso estudo sobre oração nessa manhã e vai se preparando, né? Temos muita coisa para a gente refletir, então vai se preparando, a gente vai ouvir uma música para você preparar a sua alma, o seu espírito, e na volta a gente vai seguir em frente aqui com o nosso estudo. Mas que bom que você está aí, estou muito alegre e feliz que você está com a gente. Você que vem acompanhando essa série de estudos, caso você perdeu algum desses estudos, só voltar no nosso canal no YouTube, PBLJF, né? Vou procurar lá youtube.com/PBLJF, ou procurar na pesquisa lá, Primeira Igreja Batista Livre de Juiz de Fora, que você vai achar o nosso canal. Já aproveita, se inscreve para você não ficar perdendo os nossos estudos. Se inscreve lá e reveja os outros estudos, está tudo bem especificado, para você aproveitar esse momento, né, e esse estudo sobre oração. Então nós vamos ouvir uma música, nos preparar, e daqui a pouco a gente volta para dar sequência, tá? Continuo te aguardando e pega o café rapidinho e volta com a sua Bíblia para a gente seguir em frente aqui, tá bom? Já te espero.
Voltamos. Já pegou o café? Tá aí já com a xícara? Já tomou? Já tomou café? Então tá bom. Então se acomode e pega a sua Bíblia. Já pegou? Porque hoje a gente vai ver vários versículos sobre o tema que a gente está tratando. Só recapitulando aqui, a gente está fazendo um estudo sobre oração, né? Então a gente falou sobre a doutrina da oração, definimos oração, vimos sobre oração na Bíblia, oração na vida de Jesus. Depois falamos sobre os objetivos da oração, né? Nós oramos para ter comunhão com Deus, oramos para fortalecimento espiritual, oramos para estar em contato com Deus e oramos para receber bênçãos de Deus. E o terceiro estudo foi sobre o método bíblico da oração, que a gente falou semana passada. Qual que é o método? Nós oramos a Deus Pai em nome de Jesus. E hoje a gente vai falar sobre o conteúdo das nossas orações, né? O que deve ser qual deve ser o conteúdo das nossas orações. E então, se você está anotando, né, pega o seu caderninho aí também, sua caneta, o seu lápis, sua Bíblia, e vamos nos preparando que a gente vai agora percorrer alguns livros da Bíblia com algumas questões aqui que devem envolver as nossas orações. A gente vai entender melhor isso, tá? Então vamos começar aqui. Vamos começar com uma oração, pedir para Deus nos orientar nesse momento. Senhor Deus, nessa manhã queremos pedir a Tua bênção sobre nós, sobre cada um que está assistindo. Que seja um momento agora de aprendizado, de comunhão com o Senhor. Que esse entendimento sobre oração fique claro na nossa mente. Nós temos gasto tempo a esse respeito durante esse período de quarentena. Que o Senhor nos ajude a crescer na nossa vida de oração. Que o Senhor nos ajude, nos abençoe e atue no coração de cada um que está assistindo. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, conteúdo das nossas orações. Às vezes, não sei se você já se perguntou ou já ficou confuso em relação a isso, qual deve ser o conteúdo das nossas orações, o que a gente deve falar, o que eu tenho que dizer para Deus, né? Então, às vezes as pessoas não oram porque não sabem o que dizer, fica achando que Deus está preocupado com palavras específicas, ou chega até um momento que elas só pedem, né? Elas só vão orar na hora do almoço, Senhor Deus, agradeço o alimento e tal, então, Senhor Deus, me abençoe, me dá isso e tal. Fica meio perdido, porque não sabe exatamente o conteúdo, né? Qual é o real conteúdo que precisa conter, né? nas nossas orações. E a Bíblia mostra algumas coisas, alguns elementos que devem conter na nossa oração, que são importantes. A gente já falou um pouquinho sobre eles aqui há uns 2 semanas atrás, mas agora a gente vai falar mais especificamente, ver mais alguns outros exemplos. Em primeiro lugar, o primeiro conteúdo que deve haver na nossa oração é adoração. Mateus capítulo 6, versículos 9 e 10, a gente vê algumas coisas ali que nos ajudam a entender sobre adoração. Então, Mateus capítulo 6, versículos 9 e 10 diz o seguinte: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, Jesus, usando esse modelo de oração aqui, que está mostrando os elementos que deveriam conter na oração e não repetir isso, senão vira reza, não é oração, é reza. Jesus sempre usou o elemento da adoração. O que é isso? É no momento de você orar, você reconhece todos os atributos de Deus. Adorar é isso, é reconhecer os atributos, as qualificações que Deus tem. Então, Jesus fez isso aqui. Ele fala que Pai Nosso, reconhece Deus como Pai, e santificado seja o teu nome, reconhece a santidade de Deus e a santificação do nome de Deus. Então, nas nossas orações, nós devemos sempre começar com adoração, reconhecendo os atributos de Deus, falando sobre a bondade de Deus, sobre sua santidade, sobre a sua misericórdia, sobre a sua fidelidade, sobre a sua onipotência, todos os atributos que Deus tem. Não quer dizer que você, eu tenho que anotar, eu tenho que falar da onipotência toda vez. Não. Aquilo que naquele momento, o atributo que você estiver percebendo
ou tiver mais claro para você naquele momento, você usa isso como adoração a Deus, reconhecendo a grandeza de Deus, né? Sobre a bondade que Ele vem tendo com você, a fidelidade, a misericórdia, não sei, qualquer atributo de Deus que tem sido claro para você naquele momento da sua oração, você vai usar isso, vai falar isso com Deus. E começa sempre as suas orações dessa maneira, né? Reconhecendo a grandeza dele e engrandecendo quem ele é por tudo que ele é e por tudo que ele fez e tem feito. Então, o primeiro elemento essencial aí é a adoração, né? Um segundo elemento é a confissão. A gente vê isso também nesse mesmo capítulo 6 de Mateus, versículo 12, ele diz o seguinte: perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E ele fala no versículo 14 e 15: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai perdoará as vossas ofensas. Então, há o elemento aqui da confissão. Nós temos que pedir perdão a Deus dos nossos pecados e mencionar esses pecados pelo nome. E não ser genérico. Deus perdoa meus pecados. Não. Senhor Deus, eu errei. Eu percebo que eu errei nisso, que eu falei que eu não deveria ter falado nesse momento. Fiz o que eu não deveria ter feito. Senhor, me perdoe. Me limpe. Tem que haver essa confissão de pecados. E da mesma forma, tem que pedir para Deus confessar o pecado, às vezes quando você não perdoa a outra pessoa. As pessoas erram com você e você erra com as pessoas. Então você deve perdoar esses erros que as pessoas cometeram contra você. Perdoar esses pecados. Não é perdoar pecado que a pessoa cometeu contra Deus, mas pecado que a pessoa cometeu contra você. Então, se a pessoa pecou contra você, cometeu erro contra você, te prejudicou de alguma maneira, perdoe esse pecado que ela te fez. Porque se você não perdoar os erros que as pessoas cometem contra você, o que o versículo 14 e 15 aí diz o seguinte: Deus também não vai perdoar o pecado que você cometeu contra ele. É uma via de mão dupla. O mesmo perdão que você precisa receber, você precisa dar. E a mesma pessoa que precisa receber o seu perdão é o mesmo perdão que você precisa receber de Deus. Então é uma via de mão dupla. Então na sua oração você tem que engrandecer a Deus, adorar, mas também confessar os seus pecados. Mas aí eu tenho que falar o que eu fiz de errado. Deus já sabe, mas o reconhecimento gera arrependimento. E o arrependimento leva a uma vida nova, leva a atitudes diferentes e leva uma vida completamente, realmente perdoada. Confissão e perdão é essencial nas suas orações. Então você tem que pedir perdão pelos pecados que você se lembra, mencionar eles pelo nome, e por aqueles que você não lembra, talvez. Mas peça perdão, confesse. Confissão é essencial nas suas orações. Terceiro ponto aqui, terceiro lugar que a gente precisa, terceiro elemento, conteúdo que deve ter na nossa oração é a gratidão. Gratidão. Jesus, por muitas vezes nas suas orações, se não me engano todas, ele sempre agradecia a Deus por ouvir a ele, né? Então a atitude de gratidão é muito importante, muito interessante que ela acontece. Olha no capítulo 26 de Mateus, nós vamos ver alguns versículos agora nos evangelhos onde Jesus usa o elemento da gratidão. Então Mateus 26, versículo 27, diz aqui o seguinte: a seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos. Então Jesus aqui, no momento que ele instituiu a ceia do Senhor, ele deu graças, né? Então ele foi agradecido, era um elemento na oração de Jesus a gratidão. Tem outros versículos aqui que ele engrandeceu a Deus e agradeceu a Deus por outros motivos. Vamos ver aqui Lucas 10, 21.
Lucas capítulo 10, versículo 21 mostra um outro momento que Jesus orou e agradeceu a Deus. Lucas 10, versículo 21 diz assim: naquela hora exultou Jesus no Espírito e exclamou: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Que é interessante que ele usa tanto o elemento da adoração, que ele fala Senhor do céu e da terra, e ele também usa a gratidão. Graças te dou. Jesus agradecendo a Deus na sua oração. O outro versículo lá em João capítulo 6, vamos ver aqui agora, João 6, versículo 11. João 6, 11 diz aqui: então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu entre eles, e também igualmente os peixes quanto queriam. Então Jesus deu graças pelos pães e peixes quando ele fez a multiplicação. Capítulo 11 de João, versículo 41. João 11, 41. Jesus fala o seguinte: tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Então, mais uma vez, Jesus deu graças porque Deus o ouviu. Então nós devemos ser grato a Deus todos os dias e ter uma atitude de gratidão, e nas nossas orações mencionar essa gratidão. E ser grato por tudo que Ele tem feito, pelo ar que a gente respira, por mais um dia de vida. Agradecer pelas dificuldades, pelas lutas, pelos problemas, por tudo que acontece. A gente deve ser grato e aprender a agradecer, né? Tanto pelas bênçãos, pela proteção, porque a gente conseguiu finalizar mais um dia vivo, acordar para mais um dia, pelo sustento, por tudo que Ele nos oferece, pelas orações respondidas e por tudo mais. Então, gratidão é necessário, né? E a gente tem que ser grato por aquilo que Deus tem feito, por aquilo que Ele tem nos providenciado. Se é luta, seja grato pelas lutas. Se são todas as bênçãos, seja grato pelas bênçãos, pelo alimento que Ele providencia, por tudo. Deve ter uma atitude de gratidão. Então, nas nossas orações até agora, a gente viu que deve ter adoração, deve ter confissão, deve ter gratidão e, em último lugar, deve ter petição. Petição. Mateus, capítulo 6, vamos voltar para Mateus 6, onde Jesus aqui faz pedidos, né? Orações também devem conter pedidos, não só pedidos, como a gente tem visto, mas também pedidos. Então, Mateus capítulo 6, versículo 11, diz assim: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Versículo 13, ele também fala: e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Então aqui ele faz pedido tanto numa questão de providência física, para sustento físico, também quanto pedido espiritual. O pão de cada dia é necessidade física. Livra-nos de cair, não nos deixe cair em tentação, e livra-nos do mal. Um pedido na área espiritual. Então isso aqui mostra que Jesus, mais uma vez, ele nos mostra que nas nossas orações deve haver petição. Então eu devo pedir sobre questões físicas, pedir sobre que Deus cure alguma coisa que está errada comigo na minha vida, alguma doença que eu tenha, melhoras para alguma coisa, proteção para a minha vida física. Eu devo pedir por essas coisas. Também pedir pela vida material. Eu devo pedir que Deus me dê alimento, Deus providencie sustento, que Deus providencie recurso para eu me manter, pedir pelas minhas finanças, pedir se eu
quero ter providência para uma casa, ou se eu preciso de um carro, pagamento de dívidas, vestimenta, todas as necessidades materiais eu devo colocar diante de Deus e que Ele supra conforme a orientação, a forma e a vontade e necessidade. E também pedidos espirituais, petições espirituais, né? Pedir pela salvação de outra pessoa, pedir por algum familiar, necessidade de terceiros, sobre vitória nas tentações, para que Deus te dê mais fruto do Espírito, para que Ele atue nas suas, te dê fortalecimento para você vencer suas limitações, suas fraquezas, para que Ele te dê santidade, que você se permaneça firme na presença dEle, para que você consiga ser alguém frutífero no evangelismo, para falar da palavra e mostrar às pessoas a vida que Jesus pode oferecer. Tudo isso são coisas que devem conter nas suas orações. Então, lembra disso, né? É muito importante, é muito necessário que as petições fazem parte. Você não deve só pedir, você não deve sempre estar só pedindo, mas deve haver sempre pedidos também. Jesus sabe o que você precisa, Deus quer que você chegue até Ele, colocar essas necessidades. Da mesma forma que um pai ama em dar coisas que agradam e que o filho precisa, Deus muito mais quer oferecer as coisas que os seus filhos precisam e tanto clamam. Deus tem prazer em ouvir os seus pedidos. Então, coloque seus pedidos na presença dele, é necessário, né? Então, hoje a gente viu sobre o conteúdo das nossas orações. Então, repete aí comigo. Nossa oração tem que ter adoração. Nossa oração deve ter confissão de pecados, né? Confissão. Nossa oração deve ter gratidão. Ser grato e mencionar aquilo que você tem sido grato a Deus. E petições. As petições ficam em último lugar, mas elas devem estar presentes. Então isso é muito necessário, né? Que fique claro isso. Deus se sente feliz, né? E vamos finalizar com o texto lá de João, capítulo 14. Só para a gente entender aqui e finalizar, João 14, versículos 13 e 14 diz o seguinte: tudo quanto pedirdes, Jesus está falando, tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Então, seja firme em colocar diante de Deus as suas necessidades, adore a Deus, confesse seus pecados a Deus, seja grato a Deus e faça suas petições a Deus. Isso é muito necessário. Sempre orando em nome de Jesus, porque são pelos méritos dele que essa oração chega até Deus, não pelos nossos méritos. E assim a gente vai ser bem efetivo nas nossas orações. Amém? Vamos finalizar com uma oração e depois eu dou mais um outro recado e a gente finaliza o nosso encontro de hoje. Oremos. Senhor Deus, nós estamos perante o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que criou céus e terra, o Deus Salvador, o Deus que está em todos os lugares e o Deus amoroso que, com o maior ato, entregou o Teu Filho por nós. Graças te damos por toda essa benesse, por todas as Tuas benevolências sobre nós e pelo Teu perdão que não merecemos e que o Senhor esteja nos limpando de todo o mal. Reconhecemos que muitas vezes tropeçamos, seja no falar, no agir, seja nas próprias omissões das coisas que deveríamos fazer, que o Senhor nos perdoe, nos limpe, nos purifique de todo o mal. Que o Senhor seja bondoso conosco, nos providencie tudo o que precisamos para esse dia. O Senhor sabe o que cada um precisa nesse momento, seja de provisão física, de provisão material e de provisão espiritual. O Senhor dê força para quem precisa, entendimento, orientação, despertamento espiritual. Que Teu Santo Espírito tenha sempre plena liberdade para agir em nós. É isso que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.
vamos finalizando então a nossa escola dominical de hoje. Agradecemos a sua presença. Vamos iniciar um estudo do livro de Tito, né? O livro de Tito, um livro pequeno que tem muita verdade boa. Vai lendo esse livro nesses dias, hoje, se puder ler alguma coisa dele, vai ser bom. A gente vai refletir em algumas coisas, vamos tentar estudar esse livro o máximo possível, né? Durante esse período, tem muita coisa boa para a gente aprender. Então, se prepare, siga nossas redes, como eu gosto sempre de frisar, de lembrar. Siga a nossa página no Facebook, no Instagram, siga nosso canal. Fala aí, se inscreva no nosso canal no YouTube, marque o sininho lá para ser notificado sempre quando sair vídeo novo. Toda semana são 3 mensagens para você. Se fortifique nessa quarentena, mantenha a sua fé cada vez mais viva, porque daqui para frente os tempos são um pouco mais nebulosos, estamos vivendo os últimos dias, Jesus está prestes a voltar, esteja preparado para esse momento, com a sua fé viva na presença de Deus através de Jesus. Vamos que vamos. Se Jesus não voltar hoje à noite, então estamos aqui no nosso culto online às 19h30, tá? Quarta-feira temos o nosso culto online, não perca. Deus abençoe você e fica firme aí, não perde na próxima quarta não, tá? Um grande abraço, até mais.